sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu tenho sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Em Lucas 2, de 9 a 11, a palavra do Senhor diz: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo lhes disse: Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Sing with me. Anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria, escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divino. Eu de súbito no céu uma estrela surgiu do oriente e brilhou como estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu. Muitas noites um dia Natal, 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 é-nos nascido um Rei divino. Tendes visto agora a luz dessa estrela sem par, do oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus
Pastor Nassif. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento um pouquinho. Que gostoso. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Fala aleluia aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Sabe por que os pentecostais são mais felizes? Porque eles gritam mais. É verdade. Você sabe que hoje a ciência já não tem absoluta dúvida de que os nossos neurônios, sabe, você tem alguns, eu tenho uns 3 ainda sobre, que os nossos neurônios, eles sabem associar sentimentos com expressões do corpo. Por exemplo, os nossos neurônios aprenderam que quando eu estou feliz, dou um sorriso. Estou feliz demais, começo a dar risada. Ele associou riso, quer dizer, felicidade a riso. O nosso neurônio também associou a ideia de que quando eu estou triste, eu encolho. Ele me faz encolher. Os meus neurônios falam, está na hora de encolher que você está triste. Pode chorar também, aí dá uma chorada. E se é machão mesmo, chora escondido. Né? Então, os neurônios sabem associar essas duas coisas. Mas os cientistas hoje descobriram, e estão absolutamente convencidos disso, de que o cérebro, que os neurônios não são inteligentes. Eles são como programas de computador. Você ensina para os neurônios como eles têm que funcionar e eles funcionam. Então eles descobriram hoje que assim como o neurônio associou, quando você está feliz, o seu rosto abre, o seu corpo abre, e o sorriso abre, o seu neurônio, o seu cérebro, manda essas ordens para o seu corpo. Sorria, abre, fica aberto, o peito fica aberto. No meu caso, a barriga fica aumentada. E todo mundo assim se dilata, que gostoso. E essa alegria às vezes produz uma força, não é? Uau! Você já viu o time de futebol triste? Apanha. É verdade. Vai na concentração, o pessoal está apanhou. O pessoal está alegre, tem uma enorme chance de ganhar, porque se sente forte. Então, felicidade, o corpo se dilata, o sorriso vem, a força aparece. Em janeiro nós vamos começar uma série aqui na igreja só sobre alegria. E uma delas, diz a Bíblia Sagrada, a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria traz essa força para dentro de nós. Bem, mas aí os cientistas descobriram o que a Bíblia já sabia, que o oposto também é verdadeiro. Se eu forçar um sorriso, eu começo a rir. Porque se eu forçar um sorriso, o meu cérebro fala, ele está rindo. E riso é associado ao quê? A felicidade, a alegria. Você fica também. Sabia disso? Então, o seu corpo pode ensinar o seu cérebro. Por isso que quando a Bíblia Sagrada diz, levantai as mãos santas em oração. Você já viu uma pessoa, quando acaba a corrida, que ele passa na linha de chegada, o que ele faz? Já viu o jogador de futebol quando faz o gol? Você é crente, ó. E às vezes dá murro no ar, Pelé. Faz uma dancinha, Robinho. Por quê? Porque logo depois da vitória, a gente abre o corpo. E quando a Bíblia diz, levanta os braços, o seu corpo está dizendo para o seu cérebro, cara, Deus é grande, está te abençoando, medo de quê? Viu que o seu corpo, na contramão, pode também dizer ao seu cérebro, e não só mais o seu cérebro dizer ao seu corpo? Deu para entender isso ou não? Deu? Bíblia, que hoje os cientistas descobriram que é verdade. Então, nós agora vamos fazer aquele exercício que a gente faz aqui na igreja. Antes do exercício, deixa eu explicar uma coisa para você. Esta igreja aqui, se eu pudesse defini-la, esse ministério, eu definiria como ministério abracional. Isso é um ministério abracional. Porque nós cremos que Deus cura na imposição das mãos.
e que Deus cura no abraço. Ontem pregou aqui para as mulheres um baita de um homem de Deus, e ele disse: Nassif, sabe o que me fez ficar na igreja e crer em Jesus? Quando eu cheguei na igreja a primeira vez, desconfiado de tudo, um irmãozinho me deu um abraço, mas um abraço que ele não me largava. Ele me abraçou tanto que de repente deu um curto-circuito dentro de mim, e eu comecei a crer em Jesus. Uai, que evangelização diferente, né? Rapaziada, não tenta fazer isso com as meninas, não vai dar certo, né? É um abraço de Jesus, de Deus, de verdade. Então aqui na nossa igreja nós cremos que nós precisamos ser abraçados o tempo todo. Tem gente que não é do abraço. Você vai dar um abraço na pessoa, ela faz assim com os dois bracinhos. Aí você pega e faz assim, joga os bracinhos dela para trás e quebra a costela dessa pessoa, tá bom? Até ela gritar, para! Aí você para. Outro dia eu abracei uma criança e ela ria. Aí o irmãozinho dela quis um abraço também, eu abracei com a mesma força. Ele ria, ele gritava. Quando eu soltei, ele estava chorando, estava doendo. Foi um horror. Foi um horror aquilo. Mas nós queremos conhecer, antes do abraço, todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Por favor, fiquem de pé nos seus lugares. Por favor, você vai ganhar um presentinho da igreja. Olha, se eu fosse visitante, eu ia entender esse aplauso como um desaforo. Ô, gente, vamos receber. Oh, aleluia! Aleluia! Fica de pé até receber um presentinho e fica de pé mais um pouquinho, porque eu quero explicar para você. Se é a primeira vez, você para com isso. Faz tempo. Quer o presentinho, né? Tá bom. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui é uma igreja abracional. E eu creio que o abraço é de Deus. Por isso você vai receber agora dessa igreja os 12, presta atenção, os 12 melhores abraços de sua vida. Por que 12, pastor? Bem, porque os cientistas dizem que a gente, para viver bem, precisa 4 abraços por dia. Para ser feliz, 8. E para ter inspiração na vida, 12. Então nós vamos ser inspirados pelo Senhor agora. Irmãos, cada visitante precisa ganhar 12, mas de quebrar a costela deles. Vamos lá. Vai. Pode fazer barulho na hora do abraço. Pode falar, oi, como vai? Quem tá? Amém? Aproveita e dá um abraço que você não abraçou. Sai do lugar, abraça aí alguém. Vai lá, dá um abraço. Ei, pode abraçar a esposa. Vai que não abraçou o dia inteiro, aproveita agora. Ei! Obrigado. Agora deixa eu explicar uma doutrina que já falei no começo, né? Se você vir 3 vezes neste culto, não precisa nem ser consecutivamente, você se torna minha ovelha para o resto da sua vida. Alguns falaram misericórdia, eu escutei. Então é verdade, se você vem 3 vezes nesse lugar, não precisa nem ser consecutivamente, você se torna a minha ovelha para o resto da sua vida. E eu vou durar mais do que você tenha certeza disso. Então, mas você é muito bem-vindo aqui. Nossas portas, braços, corações estão
e estarão sempre abertos para recebê-los aqui. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, todos igualmente bem-vindos. Todos vocês são pessoas absolutamente especiais de Deus, e Deus trouxe cada um de vocês aqui. Eu estou feliz por isso. Mas eu queria destacar uma coisa. Cadê o César? Fica de pé, querido. Cadê você? Fica de pé aí. O diretor do Corinthians está aqui, olha aqui, ó. O diretor do Esporte Clube Corinthians Paulista, da criançada, está aqui com a gente, junto com a família. Fica de pé aí a esposa. O Betão, que é o companheiro dele. Cadê a esposa do Betão? Gente, olha a cara do Betão como mudou. A esposa chegou, gente. Olha lá. O Betão me lembra o Zé Maria, aquele back lá, lateral direito do Corinthians. Não passava ninguém pelo Zé. Que tempo bom. Bem-vindos, viu? Deus abençoe muito vocês, muito, demais. Deus abençoe. E outra pessoa que eu quero destacar aqui, você sabe que às vezes a gente ora e dá uma zebra de Deus acreditar no que a gente pede? Já pensou nisso? Às vezes a gente faz umas orações e Deus acredita e responde a oração, gente. E algumas pessoas daqui, para não dizer muitas, começaram a orar e falaram assim: Deus, traz o Gui. O Gui foi embora, traz o Gui. Gente, Deus acreditou e trouxe, está aqui. Vem cá, Gui. O Gui está de volta. O Gui está de volta, Deus abriu as portas, a imigração deixou o cara entrar com essa cara de terrorista árabe que ele tem. Deus deixou o cara e deixou o Gui voltar. E olha, para minha alegria especial, o chefão lá em cima disse o seguinte: o Gui vem para trabalhar prioritariamente com o Ministério Brasileiro. Amém, gente? Então, Pastor Gui. Aê, ai, a turma gosta de você, cara. Ele me proibiu de falar isso, então não vou mais brincar sobre isso nunca mais. Então é sério, ele ainda continua solteiro. Olha a seriedade com que eu estou falando. Mas fica orando pelo Gui, está de volta, bem-vindo. Obrigado. Filhão. Não, fica aí. O Gui vai ajudar na tradução. O nosso intérprete não está hoje, ele vai para o fundo. Se você está aqui e precisa de aparelho de tradução, ninguém vai entender. If you are here and need some advice to understand our services, Gui will translate to you to excellent English. Okay? If you need some device, please let me know. Okay. Algumas pessoas precisam. Okay. Maybe here, maybe the people there. I don't know. Okay. Okay. Ok, quem precisa, if you need some advice to translation, please follow Gui. He can give to you the advice to translation. If you need. Tá aqui atrás? Ok. Ok, o Gui então vai lá para trás. Hoje já chegou trabalhando, né? Isso é bom. Bem-vindo, viu, Gui? Deus te abençoe. Mineirinho. Atlético Mineiro. Hoje está fora, meu. Não está com nada hoje aqui. E a outra pessoa que eu quero apresentar, eu disse, todos vocês são maravilhosos e especiais. Deus faz essas coisas boas com a gente, não é? Deus ama tanto a gente, que dá a cada um de vocês para este culto, cada domingo. E isso é uma benção. E dentre os nossos queridos visitantes, está aqui o Ceará campeão pelo Cruzeiro nesse ano. Ceará, por favor, fica de pé, está aqui com a gente, junto com a sua esposa. Fala o nome dela. A Fernanda. Parabéns. Uma vez eu estive na Alemanha com o Zé Roberto, era Zé Roberto, e conheci a esposa dele. E ela disse: você sabe qual é a maior tristeza do meu marido ser jogador de futebol? Ele tinha sido campeão aqui, era 94, que o Brasil foi campeão aqui nos Estados Unidos. E em 95 eu estava pregando na Alemanha e pude estar com ele. E ela disse assim para mim: sabe qual o problema de ser esposa de jogador de futebol? Eu falei: não, é isso. Ele é o Zé Carlos, ele é o Ceará, e ela, a esposa dele, não tem nome. Então, por isso que eu fiz questão de perguntar o nome da Fernanda. É igual de pastor fulano e esposa, não tem nome. Mas bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. O Ceará daqui a pouco vai estar falando do que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele. Amém, gente? Vai ser o presente de Natal que o Senhor nos deu, trazer o Ceará aqui para estar falando com a gente. Vamos louvar e glorificar o Senhor, mas dessa vez nós vamos
trazer as nossas ofertas no altar. Por que não tem vermelhinho? Vermelhinho é de Natal, isso aqui é do Thanksgiving. Né? Então, se você veio preparado para adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua oferta sacrificial, sai do seu lugar e deposita no altar do Senhor a sua oferta. Eu tenho uma ovelha, eu gosto de ovelha assim, ó. Tem uma ovelha que veio de manhã na igreja e falou: Pastor Nassif, eu tenho amigos chegando do Brasil para passar o Natal conosco, chegam hoje 6h no aeroporto. Olha que horário, eu não vou conseguir estar no culto, mas leve lá meu dízimo. Eu falei: não precisa nem vir no culto. Estou brincando, gente. Só para dizer que essa é a ovelha boa, olha, tem compromisso com o Senhor e pediu: eu quero entregar a minha adoração financeira. E o mais interessante é que ele confiou que o pastor ia entregar a oferta, né? Amém? Então vamos glorificar o nome de Jesus. Se você veio preparado, sai do seu lugar, vem no altar, como quem está marchando na direção do Senhor, e entrega a sua oferta de amor, de sacrifício, para manutenção e expansão desse ministério. Amém? De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Oh, vinde e adoremos. Senhor. Oh, come, let us adore Him.
Bendito Deus. Thank you, Lord. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amen. Amém. Canta conmigo, sing with me. I want to be close, close to your side, so heaven is real and this is a lie. I want to hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy, none beside me, God Almighty, great I am. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu Oh, es el grande eu soy, grande eu soy. Montanhas se estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, 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 grande eu sou. Aleluia! Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou.
Grande eu sou. Thank you, Lord. Amém. Tome o seu assento, por favor. Ceará, vem aqui comigo, por favor. Por ali. Talvez por causa da câmera, precisa te pegar. Mas eu pego para você. Rodrigo, tem como a câmera fazer um zoom para ele ficar mais perto para o pessoal da internet? Gente, Ceará. Eu pego para você, por favor. Meu médico falou que eu preciso me exercitar. Tá bom nessa altura? Tá bom, perfeito. Olha o Obrigado. tamanho do homem. Obrigado. Ceará, obrigado por sua presença aqui. Tá ligado já, ele vai te ligar no momento. Tá ligado aqui? Tá, né? Ok. Obrigado pela sua presença, um privilégio. Sei que você está de férias e aceitou o nosso convite para estar aqui conosco, para estar compartilhando da sua vida e daquilo que Deus tem feito na sua vida. E é isso que nós queremos ouvir das experiências de Deus. Eu sei que ele tem aqui 8 horas para contar a história da vida dele, mas eu marquei tempo e vou dar talvez 1 ou 2 minutos de prorrogação, eu vou levantar. Não, estou brincando. Eu gostaria que ele passasse a noite aqui conosco contando, porque eu sei, eu já assisti no YouTube 2 palestras deles em diferentes lugares, e eu sei que ele tem muita, realmente, história maravilhosa, muita experiência de vida, mas eu pedi para ele fazer assim, mais curto que ele pudesse, sem deixar de contar nada que o Espírito Santo dissesse a ele para contar. E aí o horário a Deus pertence. Amém, não? Então, presta atenção, nós temos crianças lá atrás, certo? A lei americana proíbe o professor de trazer seu filho para cá. Então, se deu 8 horas, e a coisa está boa demais aqui, 8h05, você se levanta, sai pelas portas de trás, vai no departamento infantil, requisita o seu anjinho e traz para sentar com você e termina o culto. Dessa maneira, as professoras lá não ficam muito preocupadas por causa do atraso e você pode ir trazer seu filho e ele terminar o culto aqui com a gente, mas eu não quero que nada impeça o que Deus tem para fazer através do Ceará hoje à noite. Amém, gente? Agora, eu quero fazer uma pergunta de início. O que aconteceu no Cruzeiro esse ano? Era só o técnico que era bom? Não. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, que a graça do Senhor esteja convosco, amém? Amém, que bom, é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço ao pastor Nassif, né, que me permitiu poder estar aqui, e ao Fábio, né, que foi o intermediador aí, a pessoa que nos alugou a casa para estarmos na casa dele. E a gente agradece muito porque Deus faz todas as coisas certas, da maneira certa e no tempo dele. Então é um privilégio. Eu e a minha esposa, nós falamos que nós tiramos férias do trabalho, mas não de Deus. De Deus nós não tiramos férias, estamos sempre com o Senhor. E o que acontece conosco lá em BH, né, em Belo Horizonte, é que nos dias de folga que nós temos, às vezes são raros os dias de folga, mas quando temos o dia de folga, a gente sempre agenda uma igreja para estar ministrando, para estar testemunhando, ao invés de passear, ao invés de desfrutar dessa folga. Nós estamos sempre trabalhando para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, e nós devemos toda a nossa vida a Ele. Amém, queridos? E se você tem sua Bíblia, seja ela tradicional como a minha, ou a tecnológica, né, no tablet, no celular, abra comigo em Mateus, no capítulo de número 16, a minha esposa está comigo, já foi apresentada, a Fernanda, e nós temos 3 filhos que estão na escolinha. A Damaris tem 10 anos, nós temos o Levi com 8 e a Pietra que tem 6 anos. Eu queria continuar tendo mais filhos, né? Mas infelizmente não pudemos continuar a carreira. Eu queria empatar com meu pai, que tem 8, então eu queria no mínimo empatar com ele, né? Eu falei, eu não queria perder, eu sou o caçula desses 8, sou mais novinho desses 8 filhos. O apelido já diz tudo, né? Eu sou cearense, eu conheci a Rosa, que é cearense também, se apresentou ali para mim.
E ela é da capital, eu sou do sertão do Ceará, de uma cidade chamada Crato. E dessa cidade chamada Crato, talvez nem todos conheçam, eu sou mais 30 quilômetros, né, de distância da cidade. Nós morávamos na zona rural, na roça. E desde os 6 anos eu comecei a trabalhar na roça, ajudando os meus pais, né, ao invés de brincar, ao invés de ter um celular, nem na época tinha, né, mas eu ia trabalhar na roça com os meus pais. E Deus é maravilhoso, Ele já tinha um propósito para mim, e aos poucos Ele foi designando o seu propósito na minha vida, e é por isso que estou aqui diante de vocês nesta noite. Eu gostaria de apresentar, na verdade, um grande amigo que eu conheci há 16 anos atrás. Alguns já o conhecem, então eu quero reapresentar para alguns, que às vezes nós conhecemos e acabamos não dando muita importância para ele. Mas este amigo que eu conheci há 16 anos atrás, no seu nascimento ainda, ele não encontrou um lugar digno, adequado para nascer. E os seus pais o levaram em uma manjedoura para que ele pudesse nascer. E ainda nos seus primeiros dias de vida, ele deixou atormentado um rei que queria matá-lo, destruir a sua própria vida sem ele merecer ou sem ter feito mal a ninguém. E aos 12 anos de idade, ele deixou perplexo os sábios entendidos da época, doutores da lei, e ele cresceu. E ele não fez nenhum tipo de curso, não cursou nenhuma medicina, não fez doutorado em nada, mas porém não precisou de medicamentos, não precisou de tecnologia para curar milhares e milhares de pessoas que vinham até ele. Ele não escreveu nenhum livro, porém milhões de livros falam a seu respeito. Ele não compôs nenhuma música sequer, mas da mesma forma milhões e milhões de músicas são compostas ao seu respeito, falando da sua grandeza e da sua importância. Ele é maravilhoso, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Ele é aquele que todos os joelhos terão que se dobrar. E toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para se sacrificar no meu e no seu lugar, para se colocar entre eu e Deus, entre você e Deus. E aqui neste texto do capítulo 16, a partir do versículo de número 13 de Mateus, diz-nos o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do homem, ou Filho de Deus? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem Elias, e outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Somente até aí, queridos. Nesta noite eu gostaria de iniciar essa ministração fazendo até um questionamento, uma pergunta. Quem é Jesus realmente para você? Talvez nós vimos aqui uma resposta talvez tão simples. Tu és o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Talvez todos nós, brasileiros, os que são brasileiros, até mesmo os americanos, que é uma nação evangelizada, todos nós poderíamos falar com maior facilidade: Jesus é o Filho de Deus. Mas na época que a questão foi colocada para os discípulos, os judeus não entrava na cabeça deles que Deus poderia ter filho. Era contra os princípios deles, Deus enviar um filho, ter filho, ou alguém se intitular Filho de Deus. Se alguém pudesse declarar que Jesus Cristo era Filho de Deus, a sua própria família o expulsava da casa, porque eles estavam negando de repente a sua própria religião, a sua tradição e cultura. Então, por isso da importância dessa revelação que o apóstolo Pedro diz, Jesus Cristo, ou Jesus, tu és o Filho do Deus vivo.
Tu és o enviado, o Cristo, o enviado de Deus. Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és aquele prometido pelos profetas que um dia viria ao mundo para libertar o seu povo da opressão. Tu és este. Mas para mim e para você, quem é Jesus? Quem é realmente Jesus para nós? Será que Ele é simplesmente um amuleto? Se utiliza muito Jesus ou Deus no futebol justamente como amuleto. Nós fazemos reuniões nas concentrações, desde que eu me converti em 98, há 16 anos atrás, nós sempre fazemos reuniões em concentração. No início eu nem sabia muito bem me expressar, falar sobre esse Cristo que eu havia conhecido, que entrara na minha vida, mas eu queria compartilhar de Jesus com os meus colegas de concentração. E eu jogava ainda no Santos Futebol Clube, porque eu cheguei com uns 13 anos no Santos, e jogava ali na categoria de base, e comecei a compartilhar então esse amor de Deus com os meus colegas de concentração. E muitos deles iam na reunião ali simplesmente para que Deus o abençoasse, para que ele jogasse bem. Para que Deus pudesse ajudá-lo a ir bem no jogo, a poder fazer aquilo que estaria determinado a fazer. Muitos atletas, são supersticiosos, entram com os 3 pulinhos, fazem o nome do pai 3 vezes, porque isso é superstição, ou seja, eles querem usar Deus como um amuleto. E muitas vezes, os próprios cristãos também fazem isso. Muitas pessoas fazem isso com Jesus. Querem Jesus somente para desfrutar ou beneficiar daquilo que Deus tem para nós. Nós não reconhecemos realmente que Ele é o mais importante da nossa vida. Que Ele é o Senhor e nós somos servos. Que Ele é o enviado de Deus, o Messias, que veio justamente para nos tirar da nossa maneira de viver, muitas vezes errônea, e nos transformar segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Nos salvar, nos libertar. E assim, fazendo, no Santos ainda, em 98, no ano de 99, continuando a ministrar o Evangelho com meus colegas, eu fui surpreendido um dia com um convite para ir à sala do presidente. E ali me rendendo àquela sala, de uma certa maneira até contente, porque eu pensei que poderia haver um aumento salarial, uma renovação de contrato na época, ainda juniores do Santos, e eu fui surpreendido com um questionamento do presidente dizendo para mim, eu tenho ouvido falar que você anda com a Bíblia debaixo do braço e fala muito de Jesus nas concentrações, e eu pensando que ele estava contente com a minha decisão, porque não ia para a noitada, mas pelo contrário ia para a igreja, e ele disse, isso não me deixa feliz, e eu quero que você pare de fazer isso. E ainda ele falou mais, com uma condição, se você não parar, eu te mando embora do clube. E naquele momento, então, eu fui surpreendido, e falei, e agora? Você negar ao Senhor por um benefício passageiro, vamos dizer assim, ou confessá-lo e dizer, não vou parar, e ser mandado embora de um clube. Eu ainda com 18 anos para 19 anos, tendo que ser confrontado com essa situação, mas veio em minha mente um texto bíblico de Mateus capítulo 10, versículo 32, que diz, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas porém, se me negares diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aí naquele momento eu falei para o presidente, presidente, o senhor me desculpe, mas eu não posso negar o meu Senhor e o meu Salvador. Não posso negar Jesus, porque Ele se entregou na cruz do Calvário em meu lugar. Ele morreu e pagou um alto preço para que eu fosse salvo. E ali, ele se estendendo ainda a conversa, me ofereceu revistas inadequadas, para que eu pudesse trocar a Bíblia por aquelas revistas. Eu falei, o senhor fica com a sua revista, eu fico com a minha Bíblia. E assim ele me mandou embora do clube. Fui embora do Santos Futebol Clube em 99. Mas crendo que Jesus Cristo estava no controle e na direção, crendo que uma porta pode se fechar aqui, mas o Senhor é poderoso para abrir outras ali. Diz a Bíblia ainda
Efésios capítulo de número 3 e versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós. E ali então eu saí crendo que havia tomado a decisão certa e que o Senhor faria a vontade dele na minha vida. Que se fosse a vontade dele que eu permanecesse no futebol, certamente portas se abririam, porque ele é poderoso para abrir. Diz a Bíblia ainda que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então é ele que pode manipular o coração do rei, do diretor, de um presidente, de um treinador. E assim então, 2 meses depois, apareceu uma proposta para mim para o Gama de Brasília e poder retornar ao futebol. Morava em Osasco, na Grande São Paulo, num bairro chamado Santo Antônio, numa favela. E ali minha mãe falou assim, você tem que trabalhar, com 19 anos não pode ficar em casa. E eu falei, mãe, vamos esperar, Deus é poderoso para abrir uma porta. E Deus então abriu no Gama, em Brasília, e pude retornar ao futebol, jogando no Gama novamente, passando por vários clubes, né? Dentre eles Portuguesa Santista, em Santos, dentre eles São José dos Campos, dentre eles Santa Cruz de Recife, dentre eles Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E ali em Ribeirão Preto eu quero fazer uma pausa aqui, porque foi um momento maravilhoso e que marcou a minha história também. Foi um ano de 2002, que entrou o ano e eu estava solteirão da Silva ainda. Ninguém queria jogar contra eu, né? Que é verdadeira uma verdadeira batalha. Mas pela fé, crendo num Deus poderoso, eu entrei naquele ano assim, clamando a Deus em janeiro. Entrei naquele ano clamando a Deus que Deus poderia, para que Deus pudesse me arrumar uma esposa. E eu ainda desafiei o Senhor dizendo, Deus, até dezembro eu quero casar. Então o Senhor aí é poderoso para fazer esse milagre. E então que o Senhor possa fazer, né, esse milagre na minha vida. E ali então, é o Leozinho que está ali, né? É ele mesmo que está ali, olha o Leozinho. O Leozinho está ali com a esposa dele, com a Mari. Desde Porto Alegre a gente não se via, faz um tempão. Então ali eu comecei a clamar a Deus por uma esposa. E eu falei para Deus que até dezembro eu queria que o Senhor conseguisse essa esposa. E fui para o Botafogo de Ribeirão Preto. E numa terça-feira, faltando 5 dias para terminar o campeonato, que seria o último jogo no domingo, numa terça-feira, por volta de 9h30 da noite, que era um culto de oração, isso era no dia 7 de maio, eu conheci a minha esposa Fernanda, apresentada pelo seu tio. No domingo, dia das mães, dia 12, eu almocei na casa dela para conhecer seus familiares, e ali foi a nossa despedida. Fui para São Paulo, casa dos meus pais, em Osasco. E depois, no final do mês, eu levei minha mãe e falei, mãe, minha esposa está em Ribeirão Preto, quero que a senhora vá comigo lá para a gente pedir ela em casamento. E voltamos a Ribeirão Preto, e ali conseguimos convencer os pais da Fernanda, convencer a Fernanda também, que foi convencer a Fernanda também para que ela casasse comigo. E ali ela se convenceu, os pais foi até mais difícil, os pais se convenceram também. Só que quando eu falei para eles que o propósito era até dezembro, os pais dela assustaram. Não, mas está maluco, você nem se conhece direito. Já querem casar já. Eu falei, mas a minha oração era até dezembro. Então se Deus direcionou a esposa, eu tenho que cumprir com a minha palavra. E aí, eles aceitaram. Voltei para São Paulo. E no dia 12, no dia dos namorados, dia 12 de junho, nós noivamos, né? Chegamos na casa do nosso pastor em Santos. E dobramos na frente o joelho na frente dele, pedimos para ele abençoar nosso noivado e noivamos. Só que eu saí do Botafogo de Ribeirão Preto e fiquei desempregado com o casamento marcado para o dia 7 de dezembro. E aí? E aí, o que fazer, né, nessas horas, né? E aí, a única coisa a fazer é clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Foi eu que pedi que queria casar, né? E o Senhor não tinha nada a ver com isso. Mas eu cheguei para Deus e falei, Deus, tem compaixão, estou para casar, desempregado, como é que é esse negócio aí? Dá para o Senhor me ajudar? E aí Deus, pela misericórdia dele, abriu uma porta para mim no Coritiba. Aí eu fui para o Coritiba, melhor dizendo, e joguei ali 5 meses.
Tá ali o pessoal de Curitiba ali. Até o irmão veio me falar que tinha um comércio bem em frente ali do Couto, eu morava ali do ladinho, do Couto Pereira. E aí renovei o contrato lá até 2003. E foi uma benção, ficamos 1 ano e meio lá e fomos campeões invicto lá pelo Coritiba, paranaense. Depois colocamos o time na Libertadores em 2003. Só que não permaneci, não fiquei lá e voltei, fiquei desempregado novamente. E o interessante é que eu terminei aquele ano e o empresário falou para mim, Ceará, eu posso te colocar nos melhores clubes do Brasil, eu tenho entrado em vários clubes. E eu comecei então a acreditar naquilo que ele estava falando para mim. E falou, eu posso levar você para a Rússia. E aquilo entrou nos meus ouvidos e me convenceu que eu era bom, né? Que eu sabia jogar alguma coisa. E aí eu comecei a acreditar naquele homem. E nós fomos embora para Ribeirão Preto, porque eu não tinha casa ainda, fomos morar na casa do meu sogro, né, no fundo da casa dele. Eu aconselho aos irmãos não morar no fundo da casa do sogro, né? Boa ideia. Mas era a única opção, não tinha outro lugar. Fomos morar no fundo da casa do sogro lá. E ficamos 3 meses ali, né? Minha esposa grávida. E esperando aquela promessa do empresário. E, para resumir, o empresário não compareceu. E eu fiquei 4 meses desempregado. 3 meses na casa do sogro, né? E 1 mês a gente conseguiu depois, né, adquirir um lugar, um apartamentozinho para a gente poder morar. E fomos morar ali. E depois, então, eu comecei a clamar a Deus, porque a Bíblia até nos fala, né, nos orienta, em Jeremias capítulo 17, e versículo 5, maldito o homem que confia no homem e, e faz da sua própria força, né, a sua esperança, ou coloca a sua esperança na sua própria força. E ali eu coloquei minha esperança naquele homem. E depois vai eu pedir perdão a Deus de novo e falar, Senhor, tem compaixão, abre uma porta para mim. Nem que seja na 3ª divisão, eu quero voltar a jogar para sustentar minha casa, minha família, aonde for. E aí, depois o Muricy Ramalho, estava trabalhando no São Caetano, tinha acabado de ser campeão paulista em 2004 pelo São Caetano, e ali de repente ele me liga falando, Ceará, estou precisando de um lateral aqui e tal. Eu falei, Deus, como o senhor é bom, né? Pedindo uma 3ª divisão, o senhor me leva para o time que acabou de ser campeão paulista. Isso é coisa tremenda. Aí fui para o São Caetano. E ali fiquei 1 ano no São Caetano. E depois o Muricy foi para o Internacional de Porto Alegre. E depois eu saí de São Caetano, acabou. Ele falou assim, não, estou precisando também no lateral aqui, vem para o Internacional. Aí me levou para o Internacional de Porto Alegre também. E ali no Inter eu fui para lá com um contrato de 5 meses apenas. E em 2005 isso, e fomos vice-campeões brasileiros, roubado pelo Corinthians. Corinthians tinha um grande investimento lá no Corinthians e tudo mais. E ali, infelizmente, né, no Pacaembu ali, um pênalti em cima do Tinga, não deram, e ali a gente ficou 3 pontos atrás do Corinthians e fomos vice-campeões brasileiros em 2005. Mas aí meu contrato acabaria em 2005 mesmo, final do ano. E eu não havia jogado, era o Helder Granja, um lateral que era titular do time. Não havia jogado. Só que a equipe classificou para a Libertadores. No Coritiba tinha classificado e eu não fiquei. E o Inter classificou e eu falei, Deus, o contrato está acabando. Né? Me dá o privilégio de disputar uma Libertadores, nunca disputei, né? É um campeonato tão importante, todo jogador gostaria de disputar. E ali comecei a pedir a Deus e entrei de férias. E ninguém falou nada dos diretores. E estava de férias, aí o diretor ligou para o meu empresário, e falando para ele assim, a gente quer renovar com o Ceará, e queremos oferecer 3 anos de contrato para ele. Eu falei, Deus, que tremendo, né? 3 anos de contrato, não havia nem jogado, e Deus me deu esse privilégio. E ali durante a pré-temporada de 2006, eu consegui ganhar posição, e jogamos a Libertadores, e não somente jogamos, mas Deus deu o privilégio de ser campeão da Libertadores 2006, jogando contra o São Paulo. Tem São Paulino aí? São Paulino ficaram tristes em 2006, né? Nós ganhamos São Paulo em 2006, fomos campeões da Libertadores. E depois fomos vice-campeões brasileiros também, em 2006. E depois fomos para o Mundial de clubes. E antes de ir para o Mundial, me apareceu uma hérnia inguinal que
que estava me atrapalhando muito de correr, de desenvolver, né, a minha profissão. E isso já era em outubro, mais ou menos. E essa dor estava me incomodando. E eu fiz o exame e apareceu uma hérnia. E eu tive uma reunião com o treinador, o Abel Braga, e mais o médico. E eles falaram, ó, ou você joga limitado, né, ou você opera e fica fora do Mundial, né? E aí eu falei para eles assim, ó, eu não vou operar e eu nem vou jogar limitado, porque eu creio num Deus que pode me curar. Eu creio num Deus que pode fazer um milagre. E eu creio que Deus não ia me trazer até aqui para me deixar pelo meio do caminho em um torneio mais importante da minha história, da minha carreira. Eu acredito que Deus não me faria isso. E ali, crendo pela fé, continuei jogando. E aí nós fomos para o Mundial de Clubes em 2006. E nos treinamentos ainda com um pouco de dor, mas aos poucos a dor foi aliviando. E Deus me curou e fiquei sem dor nenhuma. E pude jogar, né, o Mundial, jogamos a semifinal, ganhamos. E depois fomos para a final contra o Barcelona. E o engraçado, né, que nós estávamos na concentração assistindo o jogo do Barcelona. E nós ganhamos apertada a semifinal de 2-1, assim, numa dificuldade. E depois o Barcelona ganha de 4-0 do América do México, e fora o chocolate, né? Fora o show. Eu falei, ai Deus, que coisa, né? Que jogo vai ser esse? E aí, o pessoal perguntava, porque eu tinha que marcar o Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo, né? E o pessoal me perguntava, e aí, como é que você vai fazer e tal? Falei, estou montando a minha estratégia, né? Os repórteres perguntavam, mas conta para nós. Ele falou, não, a minha estratégia é muito secreta. Só eu e Deus sabemos, né, a minha estratégia. E a estratégia, queridos, era chegar no hotel e dobrar o joelho e falar, Deus, me ajuda. Essa era a minha estratégia. Senhor, eu confio no Senhor. Me dá força. Porque diz um versículo, querido, bíblico, em Provérbios, capítulo de número 21, em versículo 31, que diz, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E ali eu me sentia preparado. Estava no Mundial, me sentia preparado. Porém, não era suficiente para aquela batalha. Então, estava crendo que a vitória poderia vir do Senhor. E assim nós fomos para a final, contra o Barcelona, o gigante, o melhor time do mundo. E pela misericórdia de Deus, mais uma vez, né, nós tínhamos vários cristãos na nossa equipe, né, toda a defesa era composta por pessoas, homens de Deus, que ali estavam buscando ao Senhor, lateral direito, lateral esquerdo, goleiros, zagueiros, volantes. Então nós fizemos uma muralha ali. E fora aqueles que estavam também no banco, entre eles o Leozinho, que está aqui com a gente também, que esteve lá, né, Leozinho? Campeão do mundo lá. Foi um milagre, porque ele não estava na lista e de repente, né, foi incluído na lista, foi uma bênção de Deus. Então, muitos ali, cristãos, buscando a Deus, e Deus nos abençoou com aquele título importantíssimo, né, campeão mundial. Um cearense para sair lá da roça, lá, que achava que ia viver o resto da vida na roça, trabalhando, comendo a rapadura com farinha, e de repente Deus leva para fazer algo tão grandioso na vida dele. E ali depois daquilo, nós ainda fomos campeões com o Inter da Recopa, e depois surgiu algo maior ainda na minha vida, que foi uma proposta para ir jogar no Paris Saint-Germain, na França. E aquilo na última semana da janela, né, em agosto, na última semana, apareceu essa proposta para ir para a França. Eu lembro que eu viajei na quinta-feira, na quarta-feira, chegamos lá na quinta, fiz os exames na quinta-feira, e na sexta-feira fecharia a janela, então eu tive que assinar o contrato na sexta-feira, que era o último dia. Aí voltei para o Brasil no sábado, e na segunda-feira voltei para lá com a família, para nós irmos para a França. E aí ficamos 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses era o primeiro contrato na França, e acabamos ficando 5 anos lá na França, jogando no Paris Saint-Germain. E desses 5 anos foi maravilhoso, porque Deus fez grandes coisas nas nossas vidas, eu, a minha esposa, nossos filhos. Nós abrimos a nossa casa para acolher as pessoas e poder compartilhar Jesus Cristo com elas. E nós tínhamos uma frequência todas as quinta-feiras de 80 pessoas em nossa casa. E dentre essas pessoas que vinham, né, eu tive o privilégio de batizar 36 das pessoas que vinham em casa. E dentre essas que eu batizei, né, ex-ateu, que era ateu e depois se converteu, aceitou Jesus, ex-muçulmano, né, islamismo,
islâmicos que aceitaram a Jesus Cristo também. Enfim, e várias nações, porque vinha portugueses, vinha africanos, vinha franceses, vinha brasileiros, várias nações vinham na nossa casa todas as quinta-feiras, e era uma grande bênção, né? E uma experiência bacana que Deus nos concedeu, que nós conhecemos um casal, um era português e outro era francês, a mulher era francesa, e ela estava grávida e sempre andava com sobretudo preto, grande, para ninguém ver a gravidez dela. E a minha esposa, um pouco curiosa, né, um dia perguntou para ela: por que você sempre anda, né, com esse sobretudo e tal? E ela falou: não, é porque eu estou grávida e meu filho está com uma má formação cerebral. E nós estamos no quarto mês, e o quinto mês aqui na França é permitido, né, se a criança tiver com defeito, é permitido abortar ou tirar a criança. E ali nós, sem saber falar muito bem o francês, nós simplesmente falamos: nós vamos orar e nós queremos que Deus pode fazer um milagre na vida do seu filho. E nós então oramos ali no portão mesmo da nossa casa por ela e falamos: vamos continuar orando para que Deus faça um milagre, porque nós queremos um Deus poderoso, um Deus grandioso. E ali então, depois de um mês mais ou menos, ela nos convida, a mulher convida para a gente jantar na casa dela, e vamos lá jantar. E os franceses muito discretos, fomos jantar na casa dela. Eu fiquei com muita fome, a janta não foi bacana, porque se come um pouquinho. Cearense gosta de comer um monte, né? Chegamos lá, só uns belisquinhos só. Eu falei: cadê o prato principal? Cadê? E não vinha nada do prato principal, foi misericórdia. Mas a notícia boa desse encontro é que ela mostrou, né, para nós o laudo lá, que a criança dela estava em perfeito estado, que Deus havia operado um milagre na vida daquela criança. E isso então nós pudemos ali glorificar, testemunhar de Jesus Cristo para a vida daquela pessoa, daquela família. E ela nos testemunhou depois que cada vez que vê a criança, que chama Pedro, tem a mesma idade da nossa filha Pietra, 6 anos, cada vez que ela vê o Pedro, ela é como se fosse uma tatuagem, né, uma marca que ela lembra do poder de Deus na vida dela, e o quão grandioso é esse Deus que nós servimos. E ali ficamos, né, esses 5 anos maravilhosos na França, testemunhando do Evangelho, ministrando a palavra de Deus, sendo abençoado por Deus profissionalmente também, em todas as áreas. Muitas foram as experiências, só que tudo tem seu término, né, tem seu fim. E aí chegou o momento de retornar para o Brasil. E Deus, como faz tudo certo no tempo dele, eu ainda havia mais um ano de contrato com Paris, tivemos que rescindir esse ano de contrato para voltar para o Brasil. E aí algumas pessoas que eu tinha preferência no Brasil que me ajudaram, né? E liguei para elas, né, na minha visão humana. Liguei para o Fernandão, que na época era o diretor do Internacional de Porto Alegre, porque ele falou: quando voltar para o Brasil me liga. Só que as coisas não deram certo. Eles contrataram outro jogador no meu lugar, e eu, na paz, é Deus que vai direcionar. E depois liguei para o Muricy, que estava no Santos, porque ele falou: quando voltar me liga também. Só que não deu certo também as coisas. E aí depois as coisas se encaminharam para o Cruzeiro. Aí voltamos para o Cruzeiro em 2012. E nós tínhamos aquela visão evangelística, o que vamos fazer em Belo Horizonte, né? Tem grandes igrejas em Belo Horizonte, grandes ministérios, e o que faremos ali então. Mas Deus nos levou ali e aos poucos foi nos mostrando, né, que por mais que tenha grandes igrejas, tenha grandes ministérios, mas existem muitas pessoas necessitadas de serem alimentadas diariamente, de serem cuidadas. E nós continuamos com o mesmo ministério na nossa casa. Todas as quinta-feiras nós abrimos a nossa casa para acolher as pessoas, agora de uma maneira diferente, voltada para famílias. Então nós estamos ministrando para casais, para famílias, todas as quinta-feiras, e temos algumas famílias que têm estado conosco, que têm sido, graças a Deus, momentos maravilhosos, e o privilégio de Deus de poder nos abençoar mais uma vez com títulos, né? 2013, campeão brasileiro, e 2014, a mesma coisa, campeão brasileiro de novo, né? Bicampeão brasileiro. Muitos clubes querendo, almejando esse título, investindo alto para conseguir esse título, mas o Cruzeiro conseguiu, né, sem grandes estrelas, sem grandes nomes, sem pessoas importantes, mas pessoas que creem em Deus,
que crê que Deus faz a diferença. Né? Talentos, talvez todos tenham, muitos outros clubes tenham mais talentos do que o Cruzeiro hoje, outros clubes melhores jogadores, mas talvez, ou com certeza, né, não tenha Deus como a pessoa principal e a pessoa mais importante. Só para vocês terem uma ideia, no Cruzeiro hoje nós fazemos reuniões em concentrações, nós temos de 20 que concentram, nós temos 18 dentro de um quarto, que dobra os joelhos e que buscam a Deus e que celebra o Senhor. E que retribui a glória para Deus. Isso que é mais importante, né? Não é simplesmente busca a Deus como um amuleto, mas que busca a Deus e sabe e reconhece que é Deus que está ajudando, que é Deus que está abençoando. Então temos alguns atos que os jogadores têm feito, e o primeiro deles nós fizemos na semifinal do Brasileiro, que foi contra o Santos, melhor dizendo, né, esse ano, que depois que nós fomos classificados para a final, eu convidei os jogadores perto da torcida do Cruzeiro, e ali eu falei, vamos ajoelhar todos aqui numa roda, e vamos simplesmente fazer um gesto de levantar as mãos para o alto, que o gesto vale mais do que 1000 palavras. E ali então todos se ajoelharam numa roda, levantando as mãos para os céus, e agradecendo a Deus, e isso virou uma rotina, né? Todos os gols que os jogadores do Cruzeiro faziam, eles ajoelhavam. Depois, quando nós fomos receber o troféu agora de campeão brasileiro, né, nós conversamos, eu falei, vamos colocar o troféu no meio, todos vão ajoelhar em volta do troféu e vão glorificar a Deus com as mãos para cima, reconhecendo que é Deus que tem nos abençoado e tem nos ajudado até aqui, que é Deus que tem nos ajudado. E outra coisa importante que aconteceu conosco, que foi diferencial também, que nenhum outro clube do Brasil e do mundo fez, é que em parceria com a torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, nós fizemos um bandeirão, né, de não sei quantos metros lá, gigantesco, para que na hora que nós fizéssemos o gol, o Cruzeiro fizesse o gol, eles abrissem aquela bandeira, a glória é de Deus, toda a glória é de Deus, né? Então aquilo foi bacana porque eles levantaram mesmo, eles compraram, alguns, né, integrantes da torcida fizeram aquilo, e os demais ali no momento levantaram a bandeira, nem sabia o que estava levantando, né? Só que eles estavam ali, nós oramos para que Deus abençoasse através daquela bandeira os integrantes. E depois que nós fomos campeões, nós fizemos um culto de ação de graças na Igreja Batista do Getsemane do pastor Jorge Linhares, que nós somos membros lá, e a minha esposa, a minha família. Fizemos um culto de ação de graças, e ali eu ministrei naquele culto, e o chefe da Máfia Azul, né, que é a torcida organizada, estava ali presente, muitos torcedores, e ele, no apelo, ele veio à frente aceitando Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida dele. E o tremendo ainda mais, queridos, são muitas experiências, né? Muitas coisas bacanas que Deus vai fazendo. E o bacana é que depois ele me convidou, né, o chefe da Máfia me convidou para fazer um culto na sede da torcida organizada, né? Ele falou, Ceará, você tem que vir aqui na sede, né, falar de Jesus aqui para os torcedores, para o pessoal aqui da torcida aqui, que muitos deles precisam aceitar esse Jesus, precisam entregar a vida para esse Jesus, porque eles precisam ser transformados, precisam ser mudados. E aquilo foi tremendo. Eu falei, nós vamos entrar de férias agora, mas certamente no meu retorno nós vamos marcar, eu irei lá, em nome de Jesus, ministrar, né, o evangelho para esses torcedores. Então tudo isso, querido, faz a diferença quando nós entregamos realmente a nossa vida ao Senhor. Diz lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então quando nós entregamos realmente nosso caminho ao Senhor, não pela metade, né? Não 10%, 20% ou 90%, mas 100% ao Senhor. Entregar tudo para Ele, a nossa vida, a nossa profissão, a nossa família, o nosso bolso, o nosso dinheiro, tudo que nós temos é dEle. E certamente Ele vai fazer a vontade dEle se cumprir em nossas vidas. E o versículo anterior, né, do Salmo 37, versículo 4, fala assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, quando nós agradamos a Deus pelas nossas atitudes, pela nossa busca a Ele, Ele vai cumprir aquilo que está no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso. E muitas vezes nós batemos em ponta de faca porque nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós queremos aquilo da nossa maneira, do nosso jeito, fazemos o projeto, né? Fazemos ali
a nossa vida e falamos, Deus, se encaixa aqui no meu dia a dia, se encaixa aqui nos meus afazeres, se encaixa aqui nos meus planos, nos meus projetos. E nós então queremos que Deus se submeta à nossa vontade. E é o contrário, Ele é Senhor, nós somos servos. Nós que deveremos nos encaixar na vontade soberana do Senhor. Que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, pois a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós nos encaixamos nesta vontade que é soberana e perfeita, aí Deus nos abençoa. Porque nós buscamos o reino dele em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Porque Deus é poderoso, querido. Amém? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Creia nesse Deus poderoso, nesse Deus grandioso, num Deus que pode modificar as situações, as circunstâncias. Certamente a minha visão era ficar lá na roça e prosseguir lá, mas Deus tinha outro propósito para mim. E eu me encaixei no propósito de Deus e Ele foi cumprindo passo a passo. E eu ainda creio que Deus ainda tem coisas boas pela frente, né? Tanto profissionalmente como ministerialmente. E familiarmente também, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor, agradecer a todos, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Que Deus seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Que bênção, gente. Amém. Chuvas de bênçãos. Amém? Estava chovendo, eu pensando, que gostoso, eu estou aqui dentro, debaixo de um homem de Deus, contando como Deus age. Agora, pode sentar um minutinho, o culto vai longe hoje, gente, fica tranquilo. Está chovendo mesmo, quem vai lá fora? Ou não é? E amanhã é feriado, não tem aula, pensa em tudo isso. Ceará, que delícia ouvir a sua história, que gostoso. Precisa ir para o livro. Precisa escrever. Escreve. Perdão, eu já tenho um livro já escrito. Pronto, então, mas escreve o segundo, quero ler o primeiro. Gente, não é benção? É um legado que o Ceará está deixando. A herança é um dinheiro ou algo que eu deixo. Legado é aqui dentro. E isso que ele está deixando daqui de dentro para os filhos, para gerações. E essa coisa gostosa que a gente percebe na vida do Ceará, que ele entende que o sucesso dele não é para ele. O sucesso que Deus tem dado a ele, ele entende é a ferramenta de Deus para aproximar pessoas deste Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida, talvez você não seja aquela pessoa que perdeu o emprego do futebol, mas depois foi ao São Caetano, depois foi jogar no Internacional, depois foi campeão do mundo em cima do mega time. Isso é bênção. Você pode imaginar o que Deus fez com a vida desse moço? O que Deus está fazendo? Agora, em todo o tempo, dá para perceber que ele entendeu que tudo que Deus faz na vida dele é para ser usado como uma ponte para ir do outro lado, onde as pessoas ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso, e aproveitar do sucesso, da fama, aproveitar disto e trazer pessoas. Que bênção que esse moço é assim. Eu louvo a Deus e louvo a Deus pelo privilégio, Ceará, de tê-lo aqui, viu? Que honra para mim de tê-lo aqui. Muito gostoso mesmo. Obrigado e obrigado pela Fernanda. Viu, Fernanda? Já tem aí 3 filhos, mas parou, né? Não vai chegar nos 8. Pelo amor de Deus, hein? Então tá bom. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. É Linho? Não, é o Léo. Leozinho, Léo. vem aqui, Leozinho, vem aqui. Leozinho com a Quero- Mari. Vem aqui. Já Tá- tem filho, eu nem conheço o filho deles. Vem aqui. Leozinho foi seu companheiro de internacional Internacional de Porto Alegre. e foi Foi o Mundial também. foi ao Mundial. É, Então tá aí, outro campeão do mundo aqui. foi campeão do mundo. Uma salva de palmas, gente. Vou dar um abraço nele que eu não reviro. Olha que bênção, gente. Deus gosta da gente, vocês não acham? E pensa que parou por aqui, você quer ver? Tem um pastor aqui, de uma das melhores, das mais gostosas, das mais interessantes
evangelizadoras impactantes igrejas do Brasil, da primeira igreja batista de Curitiba. Pastor Marcílio, cadê você? Cadê você, Marcílio? Ó, lá atrás, olha, gente. Olha aí, ó. Marcilinho é o cara para células. Ele é o coordenador, ainda é, né, Marcilinho, lá? O coordenador, o diretor de todo o movimento de células, pequenos grupos da primeira igreja batista de Curitiba. Quantas células tem, Marcílio? Quantas? 660? 360. 360 grupos familiares que ele coordena. É mole? Graças a Deus, é uma igreja que impacta o Brasil, pelo que é, pelo que faz. E olha, Deus nos deu um homem desse para estar sentado aqui. Devia estar pregando ele. Mas você quer ver como Deus é bom? Está aqui conosco. E eu queria pedir para vir aqui na frente, se não for abuso disso. Doutor Augusto Cury, por gentileza. Onde está o doutor Augusto Cury? Vem aqui, eu queria dar um abraço no senhor, está aqui. Gente, doutor Augusto Cury, pela Folha de São Paulo, é o autor mais lido do Brasil e um dos mais lidos no mundo. Mais de 60 países, doutor? Mais de 60 países os livros dele têm sido traduzidos. Doutor Augusto Cury é médico, psicólogo, psiquiatra, e Deus deu a graça a esse homem de encontrar ferramentas e caminhos dos mais importantes na alma humana. Ele, entre tantas coisas que Deus deu a graça a ele de descobrir no mundo da psiquiatria, da neurociência, sobre as janelas da alma, aquelas experiências todas que nós arquivamos dentro da nossa memória e que às vezes abrimos janelas que nos matam, porque ficamos pensando nestas coisas que nos corroem, em vez de abrirmos as janelas light, que nos levam à vida. E isso tem sido uma bênção na minha vida. Está ficando bom nisso. Está ali o Rafael, que tem síndrome de Down, e ele é um meu melhor exemplo da pessoa que não aceita nenhuma janela destruidora na vida dele. Quando ele tem alguém sofrendo, ele diz: papai, para o carro, porque nós vamos orar. E ele tem que orar por aquela pessoa. E aí, se ele está sofrendo, ele sofre pelos outros. E ele ora. Se ele tem uma dor, um sofrimento: Rafael, você está bem? Estou bem. Está doendo? Não. E aí muda, ele não focaliza na dor própria, não focaliza no seu próprio sofrimento. Então, e é interessante porque ele faz isso, sei lá como, né? E o doutor Augusto Cury, um dos mais lidos no mundo, em mais de 60 idiomas. Quantos exemplares? 60 milhões já? No Brasil são 25 milhões de exemplares, e no mundo nós não temos a conta direito, que são tantos países, tantos lugares. Pode imaginar, 25 milhões de livros vendidos no Brasil. Na verdade, eu sou apenas um pequeno semeador de ideias, levando as pessoas a fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender nessa belíssima e curtíssima trajetória existencial. Olha aí. Uma viagem para dentro de si mesmo. Graças a Deus. Amém, gente? Olha como Deus ama essa igreja. Agora, ao mesmo tempo dá dó, né? Tinha que ter um domingo para cada um aqui, usando 3 horas da vida deles, enchendo a nossa vida de bênçãos, de milagres. E eu sou muito feliz e eu queria louvar a Deus pela sua vida. Agora, por favor, deixa vocês aqui um minutinho. Ceará, tem garotada aqui que joga futebol? Deixa eu ver, tem? Vem aqui na frente. Vem aqui, a garotada. Ó aqui, ó. Ó que legal. Ó aqui. Como é seu nome? Leonardo, eu sei, ele é o Leonardo. Ó aqui, ó. Leonardo, olha aqui. Tudo gente boa do futebol. Tem aluno seu aqui, Betão? Tem um pelo menos aqui, aluno do Betão, do Corinthians. Gente, o Corinthians, eles estão aqui em Orlando com uma escola de futebol. Você pode procurar o Betão no final, falar: eu quero que meu filho aprenda futebol aí com o Corinthians. Fala. Aí um São Paulino um dia falou assim para mim: meu filho nunca vai jogar no Corinthians.
Eu falei, tá bom, seu filho está lá na escolinha do Corinthians, contra a sua vontade, e aparece um olheiro do Barcelona e contrata o seu menino por 18 milhões de euros. E aí? Eu virei corintiano desde pequenininho. Né? Então, mas eu queria que eles estivessem aqui para que o Ceará fosse a inspiração para vocês. Não foi uma carreira fácil, não foi entrar para o futebol e ser campeão do mundo, houve uma trajetória de aprendizado, mas uma coisa que ficou muito clara na vida do Ceará para mim, é que o Ceará reconheceu que sempre na vida dele houve um Deus, desde que ele conheceu Jesus, que era o autor da vida dele e o grande contratador, o grande decididor. Tem essa palavra? Aquele que decidia tudo na vida desse menino. E eu queria que vocês se inspirassem, não no Ceará só porque ele é campeão do mundo, bicampeão brasileiro, e falou contra o Corinthians aqui, eu vou ter que perdoar, mas tudo bem. Mas porque ele é um batalhador e ajoelhou. Você viu a estratégia dele para ganhar do Ronaldinho Gaúcho? Viu a estratégia dele para ganhar a vida? Joelho no chão. Tudo que começa de joelho permanece de pé. Tudo que começa de joelhos permanece de pé. Amém? Então agora eu queria dar uma palavra para você de Natal. Um dos textos que nós lemos aqui foi o anjo dizendo para os pastores: trago para vocês uma notícia de grande alegria. De grande alegria. Jesus, o Salvador, nasceu. 3 palavras. Jesus, o Cristo, Salvador, nasceu. E Ele é Senhor. Jesus, Salvador, Senhor. Ele nunca disse para a gente comemorar o Natal. Não tem problema comemorar o Natal. Eu gosto de árvore de Natal. Eu gosto de Papai Noel, especialmente quando eu que ganho o presente. Ultimamente eu tenho sido, então é mais difícil. E eu gosto de tudo. Não importa qual é a tradição que você escolha neste Natal. Com árvore de Natal, sem árvore de Natal. Com Papai Noel, sem Papai Noel. Não importa a tradição. Não importa o jeito da sua festa. Importa qual é a motivação e a direção da sua comemoração. Natal significa Jesus, o Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu. Ele é o Salvador porque estávamos perdidos. Ele veio para salvar. Ele é Cristo porque significa aquele que morre no meu lugar. Ele é crucificado. Ele derrama o sangue dele, ele paga pelos meus pecados. Ele disse: o diabo veio para matar, roubar, destruir. Eu, todavia, vim para dar vida e vida em abundância. Ele é o Cristo. E Ele é o Senhor, que significa dono. Ceará, 1000% com você. Tudo por cento com você. Nós não cremos em Deus para que Ele faça o que queiramos. Nós cremos em Deus para entender o que Ele quer que façamos. Nós não adoramos a Deus para ter sucesso. Nós queremos o sucesso para glorificar a Deus. Deus é Senhor, significa Ele é o dono de nossas vidas. E como Ele bem começou, Jesus ao nascer, não tinha lugar para Ele em casa alguma. Nenhuma casa. Nenhuma casa. E Ele teve que ir para o lugar onde os bichos dormem, e o berço dele foi um lugarzinho onde os bichos comem. Manjedoura vem de manjar, o lugar de manjar, de comer. Lá onde os bichos comiam, foi o primeiro berço dele. Porque a Bíblia em Lucas diz assim: porquanto não havia lugar para eles em casa alguma. A minha pergunta, e eles estão aqui para reverberar esta pergunta a você, nesse Natal, tem lugar para Jesus na sua casa? Nesse Natal, se Jesus golpeia a porta da sua casa, porquanto a palavra diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se Jesus bate a sua porta agora, a porta do seu coração, a porta de sua família, a porta dos seus negócios, a porta dos seus relacionamentos, a porta de sua vida, se Ele bate a porta, você está ouvindo? Se você sabe que é Ele, vai decidir abrir a porta e convidá-lo, entra, torne-se o dono de minha vida, o meu Cristo Salvador. É tudo o que Ele deseja. Ele deseja entrar na sua vida. Um presidente uma vez no Brasil, ao tirar a própria vida, escreveu um bilhete e disse: deixo a vida para entrar para a história. O Senhor Jesus deseja sair da história para entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, ser o seu Salvador, o seu Cristo, o seu Senhor, o dono de sua vida. Que neste Natal, hoje é Natal, que neste Natal você possa dizer: Jesus, a porta da minha casa, do meu coração, está escancarada. Vem, entra, assume o comando da minha vida. Amém, gente? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Podem sentar, por favor. As crianças ainda vão glorificar a Jesus com uma canção. Onde estão as crianças que vão cantar ainda? Aqui. Bênção. Sim. A gente vai cantar uma música bem alegre de Natal com as crianças. Eles ensaiaram muito. Só uma observação: quando eles terminarem de cantar, eles vão voltar para a classe. Os pais têm que pegar eles na classe, não aqui, tá bom? Porque as professoras estão esperando lá. Então, quando eles terminarem de cantar, eles vão para a classe e, acabando o culto, os pais podem ir lá pegar. Eles estão super animados, então eu espero que você cante com a gente. Amém? 1, 2, 3. As palmas. Pode ficar de pé. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. A ver todos, ¡feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. In English, I wanna wish. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Everybody, ¡feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad!
wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Última vez, heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. Cha, cha. Feliz Navidad a todos. Feliz God bless you. Natal! Ei, pode ir para a classinha de novo. Parabéns. Parabéns. Cantaram muito bem. Uma salva de palmas para eles, papai. Oi. Oi. Ei, vem aqui. Vai lá na classinha, depois te chamo. Amém? Espera aí, gente, que nós vamos terminar o culto orando, agradecendo a Deus por tanta bênção. Tem mais uma canção ainda? No final? Tem outra? Não. Amém, gente? 2 avisos importantes. Domingo que vem, o último domingo do ano, nós chamamos aqui o cultão da virada. Vai ser de arrebentar o coração de bênçãos. Domingo que vem, o culto da virada, Deus está dando uma palavra sobre o ano novo. Uma palavra. No ano passado, no último culto, nós fizemos o culto da virada e Deus deu 5 palavras-chave para sermos vencedores nesse ano. E nós fizemos uma coisa no ano passado, vamos fazer de novo. Nós vamos ungir as mãos de todos vocês. E essa unção é um símbolo, uma marca que tem que ficar no seu coração de que as suas mãos em 2015 serão mãos operosas, trabalhadoras, vencedoras, presta atenção, prósperas, abençoadoras e generosas. Amém? Então domingo que vem é o dia da unção. Nossa, não estou vendendo unção, nada disso, tá? Apenas queremos dizer, Deus, eis aqui minhas mãos, faz delas mãos fortes, trabalhadoras, operosas, prósperas, abençoadoras e generosas. Para 2015 você tocar na sua família com mãos de bênção e nunca mais com mãos de violência. Para você entregar as mãos para servir e nunca mais para acusar. Que as suas mãos sejam mãos ungidas, abençoadas, porque o ano novo não vai ser diferente, você será diferente. E aí o ano é diferente. Então domingo que vem. E no domingo que vem nós vamos ter batismos. Se você já entregou sua vida para Jesus e ainda não se batizou, domingo que vem é o dia do seu batismo. Vem, mas vem mesmo, sem medo de obedecer e ser feliz. É o dia do batismo. Domingo que vem nós vamos ter batismos. Eu acho que nós vamos ter uns 20 ou 30 aqui. Então, se você quer se batizar, fale comigo ou à saída aqui no balcão, fale com alguém que está no balcão, dá o seu nome para que a gente confeccione um certificado do seu batismo. Pastor, o que precisa para batizar? Obediência. Você aceitou Jesus? Pronto, você já está pronto para batizar. Mas não tem que fazer um curso teológico de entendimento das situações eclesiológicas de 1842. Para com isso. A Bíblia diz que eles creram e no mesmo dia batizaram-se. É crer. A única exigência para o batismo é eu creio. Pronto, batiza. Batismo não é diploma de vida cristã. Batismo é ficha de inscrição na escola da vida cristã. É o começo de tudo. O batismo é eu aceitei Jesus, agora publicamente eu estou dizendo eu aceitei Jesus. É isso. Quando você entra na água, morri para a velha vida. Quando você levanta da água, renasci para uma vida nova. E se você me ama muito, eu tiro em 3 segundos da água. Mas se ama pouco, 3 minutos eu deixo lá
até estrebuchar. Em alguns casos já mando para cima, para o andar de cima. Promove, Senhor, para a glória. Leva para o andar de cima, que aqui embaixo está dando trabalho demais. Então, domingo, vem me amando muito. Domingo que vem, batismos aqui na igreja. E de todas as pessoas que eu apresentei, eu não apresentei minha filha. Cadê minha filha? Camila, onde você está? Está lá com as crianças. Vem aqui, filha, vem aqui na frente. Não, rapidinho. Você é pequenininha, ninguém vai te ver. Vem aqui, vem cá, Gilson. Os dois, vem. Essa é minha filha Camila. A Camila faz aniversário. Ela faz aniversário hoje? A Camila? Então tá bom. Essa é minha filha Camila, meu genro Gilson. Não é meu filho, apesar de parecer assim, não é, porque barrigudo